É uma alegria estarmos juntos em torno do sacramento da Eucaristia, em torno da presença de Jesus eucarístico, que é para nós fonte de cura. Essa é a partilha que eu gostaria de fazer nesta manhã. A Eucaristia verdadeiramente é, para mim e para você, fonte de cura. Queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem necessidade de cura interior? Levanta a mão. Isso mesmo. Falar da cura interior, falar dessa necessidade que é uma necessidade comum de todos nós, é falar de um caminho de voltar à nossa essência, de voltar naquilo que foi o projeto de Deus a nosso respeito. Quando Deus pensou em nós, Ele nos pensou pessoas saudáveis. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a vida. Na cura interior, nós voltamos a esse projeto de Deus a nosso respeito. E nós precisamos, e eu peço ao Espírito Santo, que Ele convença o meu e o seu coração, que os desígnios de Deus a nosso respeito são desígnios de felicidade. O projeto de Deus a nosso respeito é um projeto de felicidade. Não é vontade de Deus o sofrimento, não é vontade de Deus o mal. E aí você pode me perguntar assim: se Deus, Ele não nos criou para permanecermos machucados, por que tanto sofrimento? Por que a gente ainda sofre tanto? Nenhuma das nossas feridas foi querida por Deus. Mas a resposta a tudo isso é por causa dos meus pecados e do pecado daqueles que nos ferem. Deus tem um projeto de felicidade a nosso respeito. As feridas, os traumas não fazem parte desse projeto. Mas Deus usa do sofrimento para nos amadurecer. E Deus nos cura de todo mal e Ele quer nos curar de toda a dor. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. A palavra santidade, a palavra salvação, a palavra saúde tem a mesma raiz. Santidade, salvação, saúde tem a mesma raiz. E Deus, Ele quer nos dar saúde. Saúde no nosso interior. Deus quer dar a mim e a você a restauração dessa desordem interior que se instalou muitas vezes nos nossos corações. A pior tragédia é o pecado, meus irmãos. Nenhuma doença é pior do que o pecado. São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é pior até mesmo do que um câncer, ele mata a nossa alma. E ele pode nos levar a viver toda uma eternidade sem a presença de Deus. E a gente pode se perguntar aí sim, de que adianta um corpo curado
se a alma está adoecida pelo mal do pecado. A cura interior, a cura da alma, é trilhar um caminho para que a salvação de Jesus nos alcance nessas realidades sofridas. Padre Jonas nos ensinou que a cura interior é aplicar nas feridas do nosso coração e da nossa alma a salvação de Jesus. A igreja, ela nos ensina que uma pessoa, quando ela está em pecado mortal, que não se converte, ela está desgraçadamente, o termo é forte, condenada à morte. Por isso que eu digo que a pior ferida que pode nos atingir é o pecado. Mas as nossas feridas, por pior que elas sejam, elas não têm a última palavra na nossa vida. E grava isso que eu estou te dizendo. As nossas feridas, por maiores que elas sejam, elas não têm a última palavra na nossa vida. A última palavra da nossa vida pertence a Jesus Cristo. Aquele que desceu mais baixo do que a nossa miséria para nos levantar de novo. Às vezes as pessoas dizem que a gente não tem jeito, que tal situação, que determinada situação não tem jeito. Mas em Jesus, tudo aquilo que nós vivemos, toda a nossa história, por pior que ela tenha sido, ela tem jeito. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse isso para ela: em Jesus tem jeito. Você que nos acompanha, você pode proclamar isso para você: tem jeito. As minhas feridas, por pior que elas sejam, elas não têm a última palavra sobre a minha vida. O amor do coração de Jesus, ele tem o poder de nos devolver a saúde. Ele veio para tirar o pecado. Ele veio para destruir o salário do pecado, que é a morte. O Senhor, com seu sangue derramado na cruz, ele nos devolve a vida. Ele tem a chave da nossa história. Ele tem o remédio para nossas feridas. E é isso que eu queria apresentar para você nesta manhã. Esse remédio que tem o poder e a força de devolver a mim e a você a nossa saúde, a saúde do nosso coração, a saúde da nossa alma. Queria que você pegasse comigo o Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 33. Aqui está o remédio que Jesus, ele nos oferece para que sejam curadas as nossas feridas, as nossas dores, para que seja curada a nossa alma. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Pois o pão de Deus é aquele
que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E esta é a maior promessa que Jesus fez a mim e a você. Que pão é este? É o próprio Jesus. Quem se encontra com Jesus verdadeiramente experimenta a saúde do seu coração e da sua alma. Quando nós comungamos e recebemos o corpo de Jesus, esse corpo vai devolvendo a mim e a você a saúde do nosso coração. O pão que nós recebemos na Eucaristia, ele tem poder para curar todas as nossas feridas. Muitos santos vão dizer que basta uma Eucaristia para que a gente seja curado. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando, desde a primeira vez que eu recebi Jesus até hoje, quantas Eucaristias nós já recebemos. E no entanto, este pão, Jesus disse, ele tem poder para nos dar vida ao mundo, para destruir as nossas feridas, para destruir o mal que existe dentro de nós. E a pergunta então que se impõe a mim e a você: como eu tenho recebido Jesus na Eucaristia? Porque quando nós comungamos, o Senhor, ele vai restaurando a semelhança divina em nós. Ele vai restaurando a saúde do nosso coração, porque é o próprio Jesus que nós recebemos. Ele vai resgatando, ele vai restituindo aquela semelhança divina. João Paulo II, ele diz que só na experiência de Jesus o homem entende o seu mistério. O mistério do homem se entende, se esclarece à luz de Jesus. E quando nós recebemos Jesus, ele vai nos curando. Talvez a pergunta que se impõe no nosso coração diante dessa afirmação seja essa: mas eu comungo, e por que eu ainda experimento a mágoa, o pecado, o ressentimento, a dor? Por que ainda há tanta tristeza às vezes dentro de mim? Na Itália, uma menininha de 8 anos chamada Imelda, quando ela via as pessoas recebendo Jesus, elas se perguntavam: por que essas pessoas não morrem de amor? Porque a Eucaristia é a maior expressão de amor de Deus, do coração de Jesus, por cada um de nós. Verdadeiramente a Eucaristia é o nosso maior remédio. É um remédio que cura e que salva o nosso coração. E essa menininha,
quando ela recebeu pela primeira vez a Eucaristia, ela morreu de tanto amor. Quando nós vamos à Santa Missa, quando nós adoramos Jesus, é impossível permanecer o mesmo. A Eucaristia é um remédio que não se compara a nenhum outro remédio. Ela tem esse poder de devolver a mim e a você a vida. O corpo e o sangue de Cristo, dado a nós por amor, tem esse poder. Santa Teresa d'Ávila, a doutora da igreja, ela dizia assim: se no tempo de Jesus as pessoas tocavam no manto de Jesus e eram curadas, o que não pode acontecer conosco que recebemos o corpo e o sangue do Senhor? O que o corpo e o sangue do Senhor não pode realizar em nós? Que ferida pode ainda persistir diante desta presença que tem o poder e a força de nos devolver a vida? E aí você pode estar se perguntando: e por que então não acontece a mudança do nosso coração? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem sempre nós comungamos com a fé de que o corpo e o sangue de Jesus pode verdadeiramente curar as nossas dores e as nossas feridas. Porque muitas vezes nós continuamos com as feridas? Porque nós não vamos diante do corpo e do sangue de Jesus com a fé pura de que realmente o Senhor pode nos curar. E nessa manhã, eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele nos conceda a fé necessária para fazer essa experiência de que basta uma Eucaristia para que a gente possa ser curado e restaurado. Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos conceda essa graça. Infelizmente, a gente recebeu muitas vezes o corpo e o sangue de Jesus. Eu fico pensando aqui na Canção Nova, que nós temos como o tempo forte por excelência a Eucaristia, a Santa Missa. E todos os dias nós somos convidados a receber o corpo e o sangue de Jesus. E aí eu fico me perguntando, por que ainda não somos tão transformados e curados, se ela tem poder de realizar essa obra em nós? Porque muitas vezes o nosso coração não acredita que o Senhor pode realizar isso por nós, quando nós estamos diante dEle na adoração, quando nós o recebemos o seu corpo e o seu sangue. E aqui eu queria trazer uma orientação para nós, quando nós recebemos Jesus. Eu não sei se você já recebeu Jesus hoje, ou se você vai receber o corpo e o sangue do Senhor hoje à tarde. Mas nós somos convidados a fazer essa experiência. Verdadeiramente a Eucaristia, ela é fonte de cura para mim e para você. Nós precisamos nos aproximarmos do Senhor, em primeiro lugar, não em estado de pecado mortal. Se você está em pecado grave, não entre na fila da comunhão. Nós precisamos
experimentar antes o sacramento de cura, que também é o sacramento da reconciliação, da confissão. E nós precisamos, nós que somos católicos, entender isso. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. Não vá receber Jesus em estado de pecado mortal. A palavra de Deus, na carta de São Paulo, diz que quem come e recebe o corpo de Deus indevidamente, come a sua própria condenação. Então essa é a primeira orientação importante para mim e para você. E a segunda, que eu creio talvez seja a mais importante: comungar com fé. Acreditar naquilo que disse a palavra do Senhor. É o meu corpo e o meu sangue que dá vida ao mundo. Que dá vida ao mundo. Aproximemo-nos do corpo de Jesus com fé, com confiança, na certeza de que verdadeiramente Ele pode nos curar. Eu me lembro do testemunho do Padre William, que é um padre da comunidade, e quando ele ainda era sacerdote, ainda era seminarista, ele sofreu um acidente. E o Padre William, ele ficou 23 dias na UTI. E ele dizia que quando ele voltou à consciência, depois de uma semana de coma, o que ele mais desejava era receber o corpo e o sangue de Jesus. Mas ele estava com sonda e ele não podia receber o corpo e o sangue de Jesus. E aí um dia, no hospital, na UTI ainda, uma enfermeira se aproximou dele e perguntou se ele queria ir à missa, porque o Padre Roger Luiz estava celebrando na capela do hospital. E aí ele disse para essa enfermeira que era tudo o que ele queria. E com muito custo levaram ele para a Santa Missa, mas com a recomendação de que ele não podia receber Jesus. E o Padre William testemunhando que quando ele participou da missa, ele chorava muito porque ele queria receber Jesus. Quando foi se aproximando a hora da comunhão, a enfermeira perguntou para ele: o senhor quer receber Jesus? E ele chorando disse: era tudo o que eu mais queria nesse momento. E aí aquela enfermeira levou ele até o Padre Roger. O Padre Roger deu a Eucaristia para ele. E a enfermeira disse: não mastigue, mas deixa ela se dissolver. Quando ele foi levado de volta para o quarto, o médico o encontrou e disse: hoje nós vamos fazer a experiência de tirar a sonda. E se o senhor ficar bem, o senhor vai ser liberado para começar a comer. E o médico não sabia que ele tinha recebido a Eucaristia. E o Padre William foi testemunhando que o primeiro alimento que ele recebeu e que realizou a cura que ele necessitava foi a Eucaristia. E daquele dia em diante ele foi melhorando. E ele que estava já muitas vezes condenado pelos médicos, ele se levantou de novo graças a este pão que devolve a vida. Ele foi curado não somente fisicamente. E a gente hoje testemunha a bênção que é
o sacerdócio do Padre William, não só para a comunidade, mas para tantas pessoas. Nós precisamos nos aproximar da Eucaristia com respeito, com reverência. Nós precisamos nos aproximar da Eucaristia com esta mesma fé, de que ela tem o poder para devolver a mim e a você a saúde do nosso coração e da nossa alma. Porque Deus nos quer pessoas saudáveis. Nós precisamos nos aproximar da Eucaristia com esse desejo ardente de receber Jesus como o Padre William desejou. E que esse remédio, de fato, ele possa nos curar. Eu me lembro do meu pai. Meu pai estava com câncer. Ele já estava acamado, não saía de casa. E nos finais de semana eu fui liberado pela comunidade para poder estar com meu pai e dar uma folga para minha irmã que cuidava do meu pai. E no final de semana, um dia antes do meu pai, no dia mesmo que ele veio a óbito, meu pai acordou de manhã e ele me chamou e disse: minha filha, hoje eu preciso receber Jesus. Hoje eu preciso adorar Jesus. Eu queria te pedir que você me levasse para a Santa Missa e pudesse me levar um pouco mais cedo para receber Jesus. E meu pai ainda disse para mim: eu quero também visitar os seus irmãos hoje. Você me leva? Falei: claro, pai, eu te levo. Era um sábado, primeiro sábado de outubro, dia 2 de outubro. Eu tenho 10 irmãos. E durante o dia eu fui fazendo com meu pai esse caminho de via sacra, de visitar os irmãos. Mas quando foi se aproximando o final da tarde, meu pai disse: não se esqueça que nós precisamos ir mais cedo, porque eu quero adorar Jesus e eu quero receber Jesus. E eu fui mais cedo para a igreja, nós adoramos Jesus, nós rezamos um terço antes da Santa Missa. Meu pai recebeu Jesus. E depois da Santa Missa, nós sofremos um acidente e meu pai veio a óbito. Mas eu tenho certeza que a Eucaristia adorada e a Eucaristia recebida foi o remédio que trouxe a salvação para a alma do meu pai. Ele não recebeu a cura física, a cura do câncer, mas a Eucaristia celebrada e a Eucaristia adorada trouxe a ele a cura da sua alma. O Senhor, Ele nos convida no dia de hoje a fazermos uma experiência diferente, uma experiência de fé. Uma experiência de acreditarmos que basta uma Eucaristia recebida para que o nosso coração seja curado. Verdadeiramente, a Eucaristia, ela é um remédio suficiente. A Eucaristia, ela é um remédio que vem ao encontro às nossas dores, porque nós recebemos o próprio corpo e o sangue de Jesus, que se oferece a nós e que vem para estar junto de nós, para permanecer conosco, para resgatar as nossas
das nossas dores, das nossas aflições. Basta acreditarmos. E eu queria convidar você a se aproximar de Jesus hoje com essa fé, com essa confiança, com essa certeza de que verdadeiramente ela é o remédio que nós precisamos. Eu me lembro do testemunho do padre Edmilson, durante o tempo da pandemia, que ele dizia todos os dias: a Eucaristia é o meu remédio. A Eucaristia é o meu remédio. E ele nunca pegou Covid. Nós precisamos confiar. Nós precisamos nos aproximar de Jesus com essa fé, com essa confiança, porque é isso que Ele quer realizar no meu coração e no seu coração. Como eu disse antes, as nossas feridas, por maior que sejam, não têm a última palavra sobre a nossa história. A Eucaristia é o maior de todos os milagres que Jesus realizou. Se a gente tivesse aqui um morto que ressuscitasse, mas um padre celebrando a Eucaristia, sem dúvida, o maior milagre que Jesus realizou foi a Eucaristia. E essa mesma Eucaristia quer nos devolver a vida no dia de hoje. É com essa confiança que nós precisamos nos aproximarmos do Senhor, porque a Eucaristia é a vida da igreja, é a nossa vida. Não existe nada maior que a Eucaristia. Nós podemos rezar o terço e devemos continuar rezando. Nós devemos ler a palavra de Deus. E assim o devemos fazer todos os dias. Mas nenhuma oração é maior do que a Santa Missa, do que a Eucaristia. E dela nós precisamos nos aproximar com esse respeito e com essa confiança, porque verdadeiramente ela tem poder de cura. Padre Pio, quando ele celebrava a Eucaristia, ele chorava copiosamente, porque ele experimentava a grandeza do amor de Deus que se derramava sobre ele, que estava diante dos seus olhos. Um dia, um peregrino questionou por que ele chorava tanto. E aí ele respondeu com outro questionamento: por que você não chora? Porque nós estamos diante do maior de todos os amores. Na Eucaristia, Deus nos ama. Na Eucaristia, o Senhor, Ele se dá a nós por amor. E é esse amor dado a nós que nos cura. Nenhum amor pode, de fato, suprir as nossas carências, a não ser o amor de Deus. Nenhum amor pode curar as nossas dores mais profundas, que não seja o amor de Deus. E esse é o desafio neste acampamento. Você que veio, você que nos acompanha. Quando eu rezava ontem à noite para essa pregação, essa partilha, o Senhor colocava no meu coração que é dessa forma que Ele quer atingir a cada um que está aqui, que nos acompanha. Ele quer curar os nossos corações, como Ele fez nessa adoração. Mas se dando a nós, recebendo o corpo de Jesus,
Ele quer mostrar para mim e para você que esse remédio, ele é suficiente para curar o nosso coração e a nossa alma. Que esse remédio, ele é suficiente para curar toda desordem interior. Que esse remédio, ele é suficiente para nos devolver a vida, porque a Eucaristia é fonte de cura. Por isso o convite é esse: vamos nos aproximar da Eucaristia com fé, com confiança. E eu queria convidar você para a gente rezar, pedindo a Deus essa fé, essa certeza, porque só o Espírito Santo pode nos dar esta fé, essa certeza de que ao nos aproximarmos do sacramento da Eucaristia, nós podemos experimentar a cura que nós precisamos. Queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar o Ministério de Música para nos ajudar a cantar, para que a gente pudesse rezar com confiança, pedindo esta graça, a graça de uma experiência nova com o dom da fé, a graça de sermos convencidos pelo dom do Espírito de que é possível nos aproximarmos do sacramento do Senhor e experimentarmos esse remédio que é suficiente. Basta uma Eucaristia, basta uma Eucaristia e nós seremos curados. Mas nós precisamos acreditar e que o Espírito Santo venha em nosso socorro para que a gente possa receber essa graça de acreditar, e a gente vai experimentar um milagre na nossa vida, um milagre como o Padre Willy experimentou, um milagre que tantas pessoas que se aproximaram da Eucaristia e foram curados. Quero te convidar a pôr a mão no seu coração, desejoso dessa experiência, um pouco daquela experiência de Tomé também, que disse: eu só acreditarei se eu tocar. Talvez você, ouvindo a história do Padre William, um pouco desse testemunho que a Verinha nos contou, o seu coração possa arder também nesse desejo de chorar por amor a Jesus, de desejar profundamente. Reconheçamos então Jesus presente e vivo na Eucaristia e permitamos que a sua presença nos cure. Cantemos assim: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé viva, uma fé de cura, de transformação. Dá-me uma fé nova, uma experiência de verdade traduzida na vida, testemunhada
sobre a cura que ele recebeu pela Eucaristia. Ele dizia que ele fez um pacto com o Senhor de que ele nunca mais iria receber a Eucaristia da mesma forma. Você pode ir dizendo para o Senhor: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Jesus, na tua presença na Eucaristia. Eu creio que é o teu corpo e o teu sangue. Eu creio que ele tem poder, Jesus, para dar a vida. Eu creio que a Eucaristia é um remédio suficiente que eu necessito. Mas, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, nessa certeza de que a Eucaristia pode devolver-me a vida. Que a Eucaristia pode, de fato, ordenar tudo que está em desordem na minha vida. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que, entrando na fila da comunhão, eu comunguei não com esta certeza de que o Senhor poderia realizar a cura que eu precisava. Todas as vezes que eu me aproximei do teu corpo e do teu sangue, sem o devido respeito, Senhor. Mas nesse dia de hoje, Jesus, eu também quero fazer este pacto com o Senhor, assim como fez o Padre William, de se aproximar, Jesus, de forma diferente. Eu quero me aproximar, Senhor, com essa certeza de que a Eucaristia é o remédio que eu preciso. Aumenta a minha fé, Senhor. Dá-me uma fé nova em relação à tua presença na Eucaristia. Você que tem dúvidas da presença de Jesus na Eucaristia, peça ao Senhor essa graça agora, que Ele possa te dar essa fé viva da presença de Jesus na Eucaristia, porque ela é verdadeiramente o remédio suficiente que eu e você precisamos. Jesus estava tocando em pessoas que já há um bom tempo não tem comungado. Você está vivendo uma situação em particular em que essa situação para você é mais importante do que a Eucaristia. Mas nesta pregação e neste momento, Deus imprimiu um desejo tão grande, uma sede tão grande, um desejo tão grande no seu coração, que você percebeu que as outras coisas são passageiras, são efêmeras, e que você deseja voltar para Jesus. O Senhor te dê a força para decidir pela Eucaristia hoje, nesse acampamento de Corpus Christi, que a sua decisão seja por Jesus, aquele que verdadeiramente te faz feliz, aquele que verdadeiramente sacia a sua alma. Também Jesus tocava em pessoas que diziam: mas por que eu não sinto? Por que eu não consigo sentir a força de Jesus quando eu recebo na Eucaristia? Mas é porque você ainda não desejou Jesus eucarístico de uma tal forma para que Ele se manifestasse na sua vida. Que Ele imprima nesta oração, neste momento, esse desejo profundo de amar Jesus na Eucaristia e de sentir muita saudade quando você não puder receber. Faz isso, Senhor, pela graça do Teu Espírito. Faz isso em nós. Levanta seus braços lá no alto. Vá soltando a sua voz. Vá orando no Espírito. Que o Espírito Santo nos dê esse desejo. Esse desejo de Deus. Esse desejo de Jesus. Esse desejo pela Eucaristia. Ora Maria, la Maria, la Maria.
saudade de Deus. É o próprio Espírito quem vem nos dando essa sede no mais íntimo da nossa alma, a sede de adorar a Deus, a sede de recebê-lo na Eucaristia.